gente vai fazer uma questão aqui sobre o autor carioca Cornélio Pena. Deco, nunca ouvi falar nesse rapaz. Quem foi Cornélio Pena? De fato, talvez do grande público, o Cornélio Pena não seja assim tão conhecido do grande público. O Cornélio Pena foi um autor que se situou na chamada segunda geração do modernismo brasileiro, mas num segmento de autores que não teve, digamos assim, não tem atualmente tanta visibilidade escolar, vamos falar desse jeito, né? Porque a escola funciona também como uma propaganda de inserção de nomes da literatura brasileira no imaginário nacional chamado cânone. O que é o cânone? O cânone são os autores consagrados. Então, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, são nomes muito mais fáceis de se encontrar quando se discute o modernismo 2, por exemplo, nos livros didáticos. Então, quando a gente vai pesquisar o modernismo 2 nos livros didáticos, a gente encontra do ensino médio, é claro, os nomes que eu acabei de citar, junto talvez com Zé Lins do Rego, ainda o Zé Américo de Almeida, o autor da Bagaceira, o Érico Veríssimo, mas fora esses autores mais triviais, outros já são mais desconhecidos do grande público, digamos assim, escolar. Então, por exemplo, se eu falasse aqui no Lúcio Cardoso, muita gente ia ficar sem conhecer, sem saber quem era o Lúcio Cardoso, ainda que para muitos críticos Lúcio Cardoso tenha sido o autor de um dos melhores livros brasileiros do século XX, Crônica da Casa Assassinada. E o Cornélio Pena está na mesma família desses autores, como Lúcio Cardoso, Otávio de Faria, que são os autores introspectivos, psicológicos, do romance psicológico brasileiro dos anos 30 e que talvez apareça com mais, digamos assim, debate no ensino médio quando se fala de Graciliano Ramos, porque a prosa do Graciliano Ramos, em Angústia, por exemplo, um livro que é indicado aí para vestibulares pelo Brasil, Angústia, São Bernardo, o próprio Vidas Secas, são livros que têm um alto grau de introspecção, por exemplo, não tão evidente em Jorge Amado, que é um autor mais da ação, é um autor mais da correria, das aventuras. Então a gente vai fazer essa questão do Cornélio Pena sobre um romance dele chamado Fronteira. Então vamos ver aqui essa questão, você já procurou, questão na página 237, de número 628, e se você não fez a questão ainda, sugiro que você pare, faça o item para ver a dúvida, para ver a dificuldade. Então a questão aparece aqui já para a gente. Olha só, 628, como eu falei, Pena C, Fronteira, o nome do texto, né, o nome do romance, como eu falei para vocês. Rio de Janeiro, uma editora pequena, né, Artium, não é uma editora tão conhecida assim como Jorge Amado, que publica na Companhia das Letras, o Graciliano Ramos, que é na editora Record, que são editoras mais conhecidas, vamos dizer assim, do grande público. Então, não disse muita coisa, né? Quando eu começo a ver a referência do Cornélio Pena, nem saberia se que o C necessariamente é Cornélio Pena. Então não vai ajudar muito a gente esse trabalho de saber quem é o autor. Então vou ler o enunciado, o comando, para ver o que é que ele me diz. Ó. As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que... Então veja só, a questão, o comando frisa bastante o pertencimento de uma linguagem ao universo lírico que a gente se lembra é o universo tipicamente, facilmente, até melhor do que tipicamente, facilmente encontrado no texto em versos, no texto em poesia. Então, quando a gente pensa no lírico, que é a expressão de uma subjetividade, que é o texto que expõe uma visão de mundo, a poesia guarda boas características, boa, digamos assim, aclimatação para esse tipo de produção lírica, que é aquela produção, até lembrando historicamente, o lírico tem até esse parentesco com a música, esse parentesco melódico, o uso, portanto, de recursos expressivos que contribuem para certo ritmo, certa melodia do texto, né, da prosa que está ali em questão, ou do verso, se for o caso. Então, o enunciado fala que foram utilizadas soluções de linguagem, ou seja, recursos linguísticos, foram usados pelo narrador, projetando uma perspectiva lírica da paisagem. Então, veja que ele quer o lirismo na paisagem contemplada. Isso é interessante porque se a gente fosse debater aqui o lírico na paisagem, é muito fácil de lembrar que esse estado de espírito do eu lírico vai moldar a paisagem. Então, ou o contrário, a paisagem vai despertar estados líricos nesse eu. Então, se eu estou muito triste na primeira opção, se eu estou muito triste na primeira opção, a paisagem fica também sombria, fica mais nebulosa, de acordo com o meu estado íntimo. E o contrário também pode se dar. Se a paisagem está mais nebulosa, mais cinzenta, eu vou ficar mais melancólico. Já um clima de verão pode me deixar mais eufórico, pode me deixar mais disposto à ação. Então, que tipo de lirismo a gente vê na paisagem que foi utilizado pelo narrador do romance Fronteira, do Cornélio Pena? Diz assim, vamos ver aí os dois parágrafos dessa questão rápida para a gente fazer.
As montanhas correm agora lá fora, umas atrás das outras, hostis e espectrais. Então, ó, são montanhas que estão correndo, eu já vejo uma figura de linguagem aqui, as montanhas correndo umas atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Então veja que ele tem um processo aí de humanização, de personificação das montanhas que correm, talvez até imaginando aí, passando de carro, as montanhas vão correndo umas atrás das outras, mas são montanhas agora hostis, espectrais. Eu posso pensar ali naquele clima já, o sol já se pôs, está ficando escuro, desertas da vontade de novo, não é novos, melhor dizendo, desertas de vontades novas, como ele diz, que as humanizem, esquecidas dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Então talvez tenham sido montanhas que foram exploradas e agora estão desertas. Carregam nos seus dorsos, nas suas costas poderosas, as pequenas cicatrizes, as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz. Então, personificação continua. As montanhas são como seres, até lembrando do famoso Atlas da mitologia que carregava o mundo nas costas. Então, essas montanhas carregam pequenas cidades decadentes, que eu até li como cicatrizes, né? Mas até faz sentido a gente pensar a cidade como uma cicatriz na paisagem, mas enfim, isso aí já é outra história. Então, carregam nos seus dorsos poderosos, de montanhas grandiosas, as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz. Então veja que há um psicologismo que eu havia citado na abertura no Cornélio Pena, nessa caracterização da paisagem, que não se limita ao descritivo da paisagem, né, mas vai além. É como se houvesse um próprio estado de espírito no cenário. Como uma doença aviltante e tenaz que se aninhou para sempre em suas dobras. Não podendo matá-las, as cidades, né, de todo, ou arrancá-las de si e vencer, as montanhas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhe serve de coberta, e resguardam seu sonho imperial de ferro e ouro. Então não dá para saber muita coisa aí do fragmento. A gente vê que as montanhas estão aí guardando essas cidades nas costas e vão se resignando a ter, enfim, essas cidades em meio à vegetação que as ocultam. Então, o que é que ele diz aí? Ele diz no fragmento que essa projeção lírica, né, essa projeção alinha-se ao poético na medida em que, letra A, explora a identidade entre o homem e a natureza. Não, esse daí já estou logo vendo que não. Porque, veja, não há uma exploração da identidade entre o homem e a natureza. As montanhas agora, por exemplo, estão vazias, estão desertas. Então, Deco, mas eu pensei que ele está personificando, então, uma identidade entre o homem e a natureza, né? A personificação fez isso. Não, mas a identidade aí não é que é personificada. De fato é personificada, mas não há uma igualdade entre a montanha e os homens, a humanidade, não. As montanhas estão sozinhas, estão esquecidas, como ele diz, inclusive ali no finalzinho, a gente está vendo no primeiro parágrafo, elas estão esquecidas de vontades novas que as humanizem, quer dizer, elas estão de novo transformadas em matéria bruta. Então, eu não posso dizer que existe uma identidade entre o cenário e o homem. Então, não existe aí essa possibilidade de se marcar a letra A. Então, essa já anulei, ainda que eu acho que muita gente pudesse se atrapalhar por causa do recurso expressivo da personificação. Então, existe aí, seria inclusive um recurso poético se houvesse uma identidade entre homem e natureza nesse sentido, mas há uma dissociação. Então, ele reveste o inanimado de vitalidade e ressentimento, sim, né? O inanimado, a paisagem, as montanhas estão com uma vitalidade como se fossem seres vivos, e estão com ressentimento né, de estarem abandonadas, de terem sido abandonadas. Então, sim, elas resguardam lá um velho sonho de antigamente ser, né, como foi talvez cenário de mineração ou alguma coisa assim. Então, no fragmento, congela-se a prosperidade de antigas cidades no tempo? Não. As cidades, eu posso dizer agora, que estão decadentes, são cidades talvez abandonadas, pequenas cidades decadentes, como ele usa, né, cidades que não têm mais o apogeu de outrora. Então, gabarito C, eu não posso dizer que ele congela a prosperidade no tempo. Isso não aparece no fragmento. Ele destaca no fragmento a estética das formas e das cores da paisagem. Isso seria muito bom, porque isso seria um recurso expressivo para dar, de fato, visibilidade ao que a gente está lendo. Seria um texto bastante plástico, bastante visual. Alguém pode se lembrar, inclusive, da questão que eu já fiz aqui no espaço do Enem de 2019, primeira aplicação do Raul Pompeia, sobre as paisagens de inverno, em que há essa descrição
visual, podemos dizer assim, cromática da paisagem, então destaca a estética das formas e das cores da paisagem, não. Ele não fala aí, por exemplo, de cor. Eu não me lembro aqui, nessa primeira leitura, de ter visto cor no fragmento. No máximo, eu que citei aí a hora do pôr do sol, etc. Então as montanhas correm lá fora, diz assim o texto no início, a gente pode ver aqui subindo, as montanhas correm agora lá fora, uma atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Carregam nos seus dorsos poderosos pequenas cidades decadentes, continuam querendo dizer de cicatriz, né? Como uma doença aviltante e tenaz que se aninhou para sempre em suas dobras, que as cidades estão lá entranhadas como uma espécie de doença que não se pode, né, da qual não se pode curar. Não podendo matá-las de todo, tá vendo? As cidades, ou arrancá-las de si e vencê-las, as montanhas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhes serve de coberta, e resguardam seu sonho imperial de ferro e ouro. Então, não há nada aí de cromatismo, de aspecto ligado à cor como recurso imagético que o narrador poderia usar, mas que no fragmento não usou. Então, por isso que eu acho que essa questão, a letra A, a letra D, dão margem a uma certa atrapalhação. E o fragmento captura o sentido de ruína causada pela extração mineral. Aí a gente está partindo para uma superinterpretação do texto. A gente não pode dizer que existe uma ruína em virtude da extração mineral. Se houvesse, por exemplo, no fragmento, o narrador frisando crateras, grandes, digamos assim, depressões no terreno, buracos em virtude da extração desenfreada de ouro e ferro, como ele chega a dizer até no final, isso seria verdadeiro. Mas pelo contrário, parece até que as montanhas guardam ainda, tem uma saudade desse tempo de apogeu, tem uma saudade dessas vontades humanas que vão chegar lá e vão dar uma nova, digamos assim, dinâmica à paisagem. Legal? Então por isso eu não diria que existe aí uma ruína causada pela extração mineral. Isso aí a gente está indo além do texto, está extravasando o texto. Portanto, dessa maneira, nosso gabarito fica sendo a letra B de bola. O narrador utiliza como recurso expressivo dar vitalidade, sentimentos à paisagem, que sente falta dessa dinâmica e que, portanto, está de alguma maneira personificada. Bacana? Então, gabarito aí pra gente, letra B. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu curtir, o seu like pra gente e até nosso próximo encontro fazendo mais uma questão do Enem aqui no nosso canal. Valeu? Beijão, tchau, tchau, até a próxima.